gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser para falar de filhos. Às vezes não é um assunto muito fácil, né? Porque cada um vive uma fase, cada um tem filho numa fase, vivendo uma fase. Os meus filhos estão com uma com 9 para 10 e o outro com 5. Então são duas fases diferentes, né? Uma entrando na pré-adolescência e o outro ainda um bebê. Eu falo que é meu bebê ainda. Com 5 anos é meu bebê. Ainda acabou de fazer 5, tá meu bebê. E eu tenho feito um curso, eu comecei um curso há alguns meses e chama Educando Filhos e tem sido uma bênção para mim, assim. E é tudo baseado na palavra de Deus, né? Tudo com os princípios bíblicos. E quanto eu aprendi. Gente, é muito bom, é muito maravilhoso, porque a gente aprende demais e a gente vê quanto a gente erra com os nossos filhos, né? Porque a gente imagina que os nossos filhos, na verdade, a gente só quer fazer com eles, né? Quer resolver os problemas deles. Quando a gente começa a maternidade, a gente acha que a gente tem uma varinha de mágica e a gente vai conseguir resolver os problemas dos nossos filhos assim tão fáceis, né? E não é. A gente sabe, pra mim, pelo menos, né? Eu, Luísa, acredito que seja a tarefa mais difícil. A mais difícil. Porque como é difícil educar. Como é difícil a gente mostrar os caminhos certos, corretos para os nossos filhos, não é mesmo? E quando eu comecei a fazer Educando Filhos, eu entendi uma coisa e que foi para mim maravilhoso. Para eu educar os meus filhos, para eu ensinar os princípios, né, morais, princípios corretos, esses princípios morais, esses princípios éticos precisam estar primeiro em mim. Eu preciso, primeiro, então, resolver as minhas dificuldades. Não adianta eu tentar resolver os problemas dos meus filhos se esses problemas estão ainda em mim. Então, isso pra mim foi algo assim, falei, nossa, é verdade. Então, o curso começa primeiro resolvendo os problemas com os pais. Os problemas dos pais. Porque se a gente não resolvesse os nossos problemas, como que a gente ajudaria os nossos filhos? Outra coisa que pegou muito pra mim, assim, que foi algo muito bacana, foi sobre o princípio moral. A gente coloca os princípios morais, a gente ensina os princípios morais aos nossos filhos. Como, por exemplo, uma coisa que foi muito legal. A gente vai ensinar aos nossos filhos o que não se deve fazer, né? E aí, quando a gente fala assim, não é não, não pode. Ou você não pode... Vamos para um exemplo mais fácil. Tem um jardim maravilhoso, com flores maravilhosas, e aquele jardim é público, né? Não é? Então não pode ir pegando e destruindo. Então a gente vai ensinar os princípios morais para os nossos filhos. A gente chega e fala, olha, a criança quer pegar uma flor. Como que a gente ensina o princípio moral? Meu filho, não pode. Se eu quisesse falar só para ele, não pode. Por quê, mamãe? Porque não. Isso eu não estou colocando o princípio moral dentro do coração do meu filho, porque isso precisa cair no coração dele. Então eu quero colocar o princípio moral para que ele nunca mais faça. Meu filho, isso não pode, por quê? Porque esse é um parque público, outras pessoas vão passar aqui, eles vão também, eles querem ver, eles merecem ver algo tão bonito como isso aqui, então não se deve destruir, então não se deve pegar nenhuma flor para que todos possam ver. Então eu estou colocando o princípio moral, eu estou colocando valores corretos dentro do coração do meu filho. Às vezes nós vamos precisar fazer isso algumas vezes, mas isso a hora que cai no coração, ele vai ter para sempre, ele vai ter para toda a vida dele. Quando lá na frente acontecer alguma coisa, ele vai lembrar, não, isso eu não vou fazer, eu não vou abusar de uma propriedade alheia ou de uma propriedade pública, porque a minha mãe me ensinou lá atrás que isso não se deve. Então é assim nós vamos educando e colocando princípios morais no coração dos nossos filhos. Uma outra coisa, não dá para falar tudo, mas uma outra coisa que foi muito importante eu entender é que os nossos filhos, eles precisam ver no pai e na mãe um relacionamento saudável, um relacionamento concreto, certo, sólido, porque o que mais os filhos precisam e querem ver é que os seus pais vivem bem.
Então eu sempre cuidei do meu casamento, achando que isso era algo natural, que tinha que ser natural. Hoje eu cuido ainda mais do meu casamento, porque eu preciso que os meus filhos vejam em mim e no meu marido um casamento saudável, uma família saudável. E a gente vê que estatísticas de filhos que têm os pais que se amam, que se respeitam, que colocam em primeiro lugar o relacionamento entre um e o outro, os filhos são mais felizes, né? Então que a gente entenda isso, que a gente comece a primeiro a demonstrar amor, né, ao marido, à esposa, porque muitas vezes a gente coloca os nossos filhos na frente do nosso marido, mas quem veio primeiro? Os nossos maridos, a nossa esposa ou os nossos filhos? Né? O meu marido veio primeiro que os meus filhos, então eu preciso continuar, mesmo depois da maternidade, eu preciso continuar valorizando, dando atenção, cuidando do meu marido para que os meus filhos vejam isso e eles cresçam com uma referência boa, para que quando eles tiverem a família deles, eles também vão poder fazer com a esposa, com o marido, o que eles viram os pais fazendo. E eles serão muito mais seguros. Quantas crianças, quantos adolescentes a gente vê inseguros, por quê? Porque não tiveram pais que se amavam dentro de casa, mas viram os pais brigando, em discórdia, sem união, né? Então, e isso fez com que o filho crescesse inseguro, totalmente dependente emocionalmente da mãe ou do pai. Então a gente precisa ter mais cuidado com isso, né? E entender que o meu marido e a esposa, eles vêm antes dos filhos, e que isso vai ser algo saudável para os seus filhos. Não vai ser ao deixar de cuidar dos meus filhos, agora que eu tenho os meus filhos, eu preciso fazer tudo para eles, eu preciso cuidar, eles têm em primeiro lugar, porque filho, eu já vi muita gente falando assim, mas filho é para sempre, né? Os meus filhos são eternos, o meu marido não. Mentira, porque o que Deus une, o homem não deve separar. Então o casamento é uma união também eterna, é a união para sempre. O problema é que os valores têm mudado, os valores têm deturpado a família, o casamento. Então, não se deixe levar por essas situações, né? Não se deixe levar por essa mentira. O matrimônio, o casamento é algo que tem muito valor, né? A gente precisa respeitar o casamento e principalmente para que os nossos filhos vejam o valor da família e não cresçam achando que casamento, como eu cresci, casamento, eu posso casar e me separar a hora que eu quiser. Não é assim. Vamos mudar esses valores, né? Vamos mudar esses princípios, vamos mudar essas mentiras, porque o casamento é de Deus. Ele foi feito para ser com uma só pessoa, não com várias. Ele foi feito para ser uma só vez na nossa vida e não várias vezes na nossa vida. Então, muda isso, procure os princípios da palavra. E eu sei que quando a gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente traz a palavra de Deus, que é a verdade, para dentro da nossa casa, para nossa família. Tudo se transforma, tudo muda, tudo restaura. A cura, a libertação, a restauração, a perdão, quando a gente coloca Deus no meio de nós, a palavra de Deus no meio da nossa família, dos nossos filhos. Enfim, eu tive essa experiência e um dia eu conto, mas eu sei o que é ter uma família sem a presença do Senhor, sem a palavra, e eu sei o que é ter uma família com Deus e com a palavra. São opostos, são completamente diferentes. E hoje eu vivo com a palavra e eu tenho uma família saudável, uma família feliz, uma família restaurada, curada, filhos curados, filhos restaurados, filhos maravilhosos, que só me dão orgulho, e que eu creio que crescerão dentro também dos princípios da palavra de Deus, serão pessoas que irão fazer diferença na sociedade, e eles terão famílias saudáveis, felizes, porque eles estão vendo isso dentro de casa. Que Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, compartilha, mostra para alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.